Sejam bem-vindos a mais um episódio do Púlpito. Eu sou o Hugo Santos e estou acompanhado pelo Pedro Valente Lima. E esta semana sobe ao púlpito o Teatro Universitário do Porto, também conhecido por TUP, pela voz do Orlando Gilberto Castro, sócio da associação. Olá, Orlando. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Bom Eh, dia, obrigado nós. É muito bom ter-te aqui connosco. Primeiro, então, vamos falar um bocadinho do vosso trabalho, do trabalho do TUP. E sendo um grupo académico de teatro, nós gostaríamos de saber como é que se organizam, como é que há esta gestão dos vossos colaboradores. Então, o TUP é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação juvenil, essa é a sua base formal. Estamos ligados à Universidade do Porto. No entanto, não temos, não é um pré-requisito ser estudante da Universidade do Porto, ou sequer ser estudante para fazer parte do TUP. Ou seja, a nível interno, a forma como nós integramos mais sócios é através do nosso curso de iniciação à interpretação, que é um curso intensivo que acontece a cada 2 anos. Pronto, as pessoas inscrevem-se, há sempre uma adesão muito grande também por parte dos estudantes, obviamente. Muita gente com muita vontade de experimentar teatro e de ter outro tipo de atividades. E sente-se muito também esse interesse da parte da comunidade da Universidade do Porto, porque a Universidade do Porto não tem nenhuma oferta formal a nível de teatro. E depois as pessoas, pronto, há todo um processo de audição, porque nós infelizmente não conseguimos acolher todas as pessoas que têm interesse, obviamente. Há um processo de candidaturas, de entrevistas, de audição. Depois selecionamos um grupo de 15 a 20 pessoas, mais ou menos, que fazem esse curso, que dura mais ou menos 4, 5 meses, tem uma fase de aulas e depois tem uma fase de ensaios para um espetáculo final. E os nossos ensaios, quer para o curso, quer nos nossos projetos em geral, são sempre de segunda a sexta-feira, das 9 à meia-noite, portanto é assim uma coisa bem intensiva. E depois todas as pessoas que completam este curso e que apresentam o espetáculo final passam a integrar a associação, tornam-se sócios do TUP e a partir daí são convidados a participar em todos os projetos, todos os workshops, portanto todas as atividades da associação. E vocês são apenas atores ou também têm técnicos de luz, técnicos de som? Varia conforme os projetos. Normalmente, falando num espetáculo tipo, o TUP assume, por regra, a produção e a interpretação. Portanto, o foco central é principalmente a interpretação, que lá está, que também é o centro do curso de iniciação à interpretação, não é? Depois, isso é complementado com outros workshops noutras áreas, nomeadamente áreas mais técnicas, figurinos, cenografia, etc. Num espetáculo normal, nós normalmente contratamos profissionais para cobrir áreas específicas, seja a encenação, que também pode ser feita por sócios do TUP, mas que muitas vezes é feita com convidados, desenho de luz, de som, cenografia, figurinos. Tudo isso normalmente, pelo menos parte dessas pessoas são contratadas para trabalhar connosco. E o lugar dos membros do TUP, por exemplo, está limitado ao período de tempo que estão no ensino superior? Tu tinhas falado que pode haver gente lá está de fora da Universidade de Porto, que nem sequer pode ser estudante, mas dentro daqueles que são os estudantes da Universidade de Porto. Então, quando eles terminam o seu curso de licenciatura, mestrado ou doutoramento, eles costumam continuar com o TUP mais algum tempo? Como é que tem sido essa experiência? Sim, ou seja, não há nada que impeça qualquer pessoa de pertencer e de continuar a pertencer indefinidamente ao TUP, e também é por isso que temos sempre alguma dificuldade em perceber qual é o nosso número de sócios, porque pronto, o TUP é a companhia de teatro mais antiga do Porto, foi fundada em 48 e portanto tem sócios desde então. E depois é muito difícil, lá está, perceber, porque há muitas pessoas que passaram e que entretanto já não estão presentes propriamente, não é? Mas é muito difícil fazer essa contabilização. No entanto, sim, é normal as pessoas, mesmo os que estão a estudar quando vêm para o TUP, é normal depois manterem-se ligados e depois também, lá está, depende das circunstâncias, não é? Há pessoas que depois vão trabalhar para fora e que têm mais dificuldade, mas há sempre gente que até está uns tempos afastado e depois quando regressa ao Porto se volta a aproximar, ou seja, é bastante variável e acho que a própria dinâmica da associação também vive bastante por um lado, dessa multiplicidade de pessoas que compõem o tecido associativo,
e também lá está, de uma certa rotatividade, ou seja, de 2 em 2 anos há sempre um grupo novo que chega, e das pessoas que já estavam, há sempre algumas que se mantêm, outras que vão e voltam. Portanto, há sempre uma dinâmica muito grande do ponto de vista associativo, que também se reflete, obviamente, no projeto artístico do TUP. Tinhas falado até dessa fundação do TUP em 48 e até falaste desta rotatividade de 2 em 2 anos, ou seja, acredito que passaram imensas pessoas pelo projeto ao longo de já bastantes anos, inclusivamente. Portanto, consegues identificar, até porque o projeto passou de um período em que estávamos em ditadura para um período de liberdade. Consegues identificar grandes dificuldades pelo que o TUP tenha passado? Como é que as superou? Como é que o TUP inclusivamente se adaptou aos tempos que foram passando? Sim, pronto, é-me difícil, eu estou no TUP já há algum tempo, faço este ano 10 anos, mas ainda assim é obviamente difícil falar com propriedade destas décadas todas, não é? Ainda assim o TUP teve várias fases, e de um ponto de vista mais político, teve umas fases em que esteve mais próximo do regime, outras em que foi mais contestatário. Acho que, no entanto, há uma coisa que se mantém, pelo menos há bastante tempo, que é uma certa vontade de questionar, de questionar o estado das coisas, de desenvolver um certo espírito crítico, novamente, quer do ponto de vista associativo, quer do ponto de vista dos próprios projetos, que são, na sua essência, projetos artísticos, mas que também têm sempre esse objetivo lá está, de despertar a curiosidade. O José Rodrigues, o escultor José Rodrigues, disse uma frase uma vez que vem muitas vezes, surge muitas vezes, porque é bastante explicativa disto. Ele dizia alguma coisa como que competia ao TUP ser uma espécie de despertador, não agredir, despertar, lembrar sempre, mostrar às pessoas que ser curioso é fundamental. Ou seja, isto acho que é uma coisa que se tem mantido, que eventualmente em alguns períodos pode ter tido uma concretização diferente, mas que pelo menos em tempos mais recentes, nas últimas décadas, acho que tem sido uma vontade sempre constante. Claro que em todos os momentos em que o TUP esteve menos ligado ao regime, teve mais dificuldades, obviamente. Depois imagino que chegaremos aí na conversa, mas sim, ou seja, o tipo de importância que é dada à cultura, e o tipo de apoio que é dado à cultura, e o reconhecimento que se faz e o reconhecimento que se tem do trabalho que o TUP faz, pronto, foram também oscilando e nem sempre correspondem à importância do trabalho que o TUP efetivamente faz há muitos anos. Tu falaste agora da cultura e do estado a que chegamos. Se calhar aproveitava mesmo para te perguntar quais são os principais problemas que tu identificas quando olhas realmente para aquilo que nos rodeia em termos de cultura e do apoio à cultura. Então, de um ponto de vista geral, acho que é essa questão da cultura ser sempre considerada como um luxo, como uma coisa que é fixe termos, mas se não tivermos também não se passa nada. E não há esta... acho que falta um certo entendimento de que a cultura é de facto uma parte importante, não só como fim em si, mas como ferramenta, lá está, para desenvolver o espírito crítico, para desenvolver uma participação cívica mais ativa. Ou seja, há uma série de ramificações daquilo que é uma atividade artística e cultural, que, de uma maneira geral, isso acho que não é um problema de agora, embora, obviamente, a pandemia veio dificultar muitas coisas para muita gente, mas acho que falta essa compreensão da importância transversal que uma cultura forte e consistente e crítica têm na construção de uma sociedade. Acho que é mesmo fundamental. Nós não dependemos diretamente nós, o TUP, não dependemos diretamente do Ministério da Cultura, por exemplo, mas lá está, todas essas são questões que são mesmo transversais também à sociedade, ou seja, há este entendimento generalizado
de que a cultura é uma coisa que é dispensável, e todas estas lutas que se têm também experienciado mais recentemente, este do 1% para a cultura, e todas estas reivindicações que, não sei, são entendidas como uma grande ousadia, e na verdade são coisas mesmo essenciais, basilares daquilo que é uma sociedade consciente, uma sociedade democrática e que se quer participativa e ativa e crítica. Quais é que tu achas que são as soluções para os problemas que identificas? Pronto. Novamente, o meu ponto de vista vem de uma estrutura que não é profissional, ou seja, acho que isto também é importante clarificar isto. Eu acho que, independentemente da questão profissional ou não, para os profissionais da cultura, acho que é importante haver esse reconhecimento da importância desse trabalho, como estávamos a falar. Acho que é fundamental garantir que essas pessoas podem fazer o seu trabalho, que podem fazê-lo bem e que podem fazê-lo de uma forma digna, porque isso não as beneficia apenas a elas, mas é um trabalho que é para o bem público em grande medida, ou seja, obviamente depois varia, dependendo dos projetos, dependendo das pessoas, claro que isto é tudo muito mais complexo do que isto. Mas o trabalho de cultura deve ser entendido como um trabalho fundamental, e portanto as pessoas que o fazem deveriam obviamente poder ter um certo tipo de estabilidade que lhes permita fazer esse trabalho de facto e fazê-lo honestamente, e não ter de estar, sei lá, a fazer projetos em que não se acredita porque se precisa de pagar as contas, ou ter de estar a fazer outras coisas que tiram força àquilo que era realmente o trabalho que aquelas pessoas deviam estar a fazer. Portanto, acho que não me sentindo qualificado para avaliar as medidas específicas que estão em discussão, acho que elas estarem em discussão já é alguma coisa, mas a percepção que tenho é de que, de facto, ainda há um longo caminho a percorrer. Portanto, fico um bocado dividido entre estas duas ideias, não é? Por um lado, o longo caminho faz-se com um primeiro passo, e acho que isso é positivo. Acho que é importante, ainda assim, termos todos consciência de que é um caminho longo, e de que isto pode ser um bom primeiro passo, mas é só um primeiro passo. Estavas a falar um bocadinho aí na situação das pessoas, dos trabalhadores, de profissionais da cultura, muitas vezes terem que até trabalhar em projetos nos quais não acreditam, ou seja, quase falaste nessa questão de haver uma necessidade de pagar as contas, de ir fazendo a sua vida, porque infelizmente o setor da cultura ainda convive com várias situações de precariedade. Ou seja, tendo em conta estas situações, achas que a pandemia teve efeitos drásticos para a cultura, ou que ainda assim a cultura conseguiu resistir e poderá sair daqui ainda mais forte, até inclusivamente com estas soluções que estão a ser cogitadas pelo Estado português? Acho que variou bastante, ou seja, acho que algumas estruturas e alguns artistas e alguns trabalhadores da cultura conseguiram ir gerindo a sua existência e o seu trabalho durante este período. Houve outras que não é? Sabemos que muitas estruturas fecharam, porque lá está, porque havia problemas que já vinham de trás e que foram apenas agravados com a pandemia, e portanto não havia, da parte de muita gente e de muitas estruturas, a estrutura necessária para suportar este embate com a pandemia. Acho que, eventualmente, a pandemia pode ter servido para tornar mais visíveis alguns problemas, e espero que este interesse que começa a surgir relativamente a essa discussão se mantenha e não seja só apagar este fogo no imediato, mas que seja uma conversa para se continuar a ter de uma forma sustentada, consciente e aberta a mais longo prazo, porque o que importa aqui não é só mitigar os efeitos da pandemia. Isso sim, ou seja, para ontem é mitigar os efeitos da pandemia, mas para hoje e para amanhã é preciso mais do que isso. E, por exemplo, nesta questão, mais uma vez também para mitigar os efeitos da pandemia, estas companhias de teatro, profissionais de cultura, nomeadamente de teatro, aqui que também quero frisar,
tiveram de conviver com tempos em que, lá está, não havia público e muitas vezes até se reinventaram, como por exemplo peças de teatro online. Isto é um exemplo, pois existem também outras alternativas. Acreditas que estas alternativas são apenas uma exceção das circunstâncias, ou seja, mal isto volta à normalidade, o teatro volta às vias, digamos, mais tradicionais ou mais habituais, ou efetivamente estas alternativas que até apostam no digital podem abrir caminhos a outro tipo de criatividade? Eu acho que, confrontados com uma circunstância diferente, fomos todos obrigados lá está, a perceber outras possibilidades. Acho que dessas possibilidades, algumas eventualmente se poderão manter. Falando no caso concreto do TUP, que obviamente teve de adaptar toda a sua programação de 2020, houve algumas coisas que surgiram nesse âmbito, nomeadamente, por exemplo, um podcast também, em parceria com a Casa Comum, que na altura surgiu para colmatar não ser possível, estávamos em período de curso de iniciação em interpretação de 2020, e as aulas tiveram de ser interrompidas e tudo teve de ser reformulado, e durante esse tempo essa participação nesse podcast foi uma forma de manter os alunos do curso a trabalhar e a produzir e a fazer coisas e a ter um tipo de experiência que era possível. E foi um projeto que, na verdade, se manteve e, entretanto, já foi possível começar a fazer coisas presenciais e vai continuar a ser. E, no entanto, este projeto do podcast, do PodTup, é um projeto que se planeia que se mantenha, ou seja, ele surgiu como uma resposta porque não era possível fazer outra coisa. E, entretanto, agora, mesmo sendo possível voltar aos ensaios presenciais e a um formato mais convencional, é um projeto que continua a interessar, ou seja, e que provavelmente não teria surgido se não tivessem sido estas circunstâncias. Portanto, acho que as duas coisas são verdade. Acho que por um lado, há uma grande vontade de voltar aos palcos, no seu sentido lato, e de ter público e de haver esse contacto, porque o teatro vive muito dessa presença, não é? E o digital pode servir para algumas coisas, mas acho que não se substitui a essa experiência de estar na presença física daquelas pessoas que estão a fazer aquilo. Acho que é um tipo de relação diferente, e portanto há muita vontade, e acho que assim que seja possível toda a gente vai querer muito voltar a fazer coisas com pessoas, o que não impede lá está, de haver outros projetos eventualmente mais digitais ou decorrentes destas explorações que se foi fazendo durante esta fase. Mas acho que pode ter esse lado positivo também em relação à cultura e em geral, ou seja, também acho que há muitas coisas que também têm sentido, mesmo do ponto de vista da participação cívica em geral, que tem havido, lá está, estes confinamentos e as pessoas estarem mais em casa, mais sozinhas também, e haver, também motivou uma grande oferta de debates online, de reuniões, de palestras, ou seja, há uma grande oferta que possivelmente chega a mais gente por acontecer online, porque muita gente provavelmente não seria ao trabalho de estar a meter no metro para ir não sei onde para assistir a um debate qualquer, e se calhar como é online até vai, e acho que esse tipo de abordagem pode ser positivo a longo prazo também, porque permite, ou seja, são mais ferramentas de participação, no fundo. Acho que isso é importante e é uma aprendizagem que se deve manter daquilo que têm sido os últimos tempos. E tu sentes que as companhias de teatro atualmente têm os recursos necessários para poder desenvolver a sua atividade, ou sentes que há necessidade de um apoio do Estado? Assim, é perigoso generalizar, ou seja, eu não consigo falar sobre as companhias de teatro, porque há muitas situações, não é? E há circunstâncias diferentes e não estão todas em pé de igualdade, não partem todas do mesmo sítio. Falando da realidade do TUP, que eu conheço mais diretamente, como vos disse, nós não dependemos diretamente do Estado Central. Os nossos principais apoios financeiros são da Universidade do Porto e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. No entanto, como é que eu ponho isto? Não é um apoio enorme, ou seja, nós conseguimos fazer muita coisa com o apoio que temos, mas obviamente se tivéssemos mais apoio, seríamos capazes de fazer mais coisas, de fazer coisas mais com outra escala, com outra estrutura, com outro alcance. Portanto, acho que por um lado, do ponto de vista de ser ou não necessária
uma intervenção, um apoio público, eu acho que faz sentido que haja, porque há um nível disto que é trabalho público, ou seja, voltamos àquele entendimento que eu acho que faz falta da cultura como uma coisa fundamental numa sociedade. Acho que as estruturas profissionais, que não é o caso do TUP, eventualmente podem ter, acho que pode fazer sentido que façam alguma gestão no sentido de também produzirem a sua própria receita e se tornarem mais autossustentáveis desse ponto de vista, até para terem mais estrutura para que, se alguma coisa falhar, consigam não sofrer tanto. Mas acho que, como política pública geral, faz-me sentido, e isto é a minha opinião pessoal, faz-me sentido que esse reconhecimento exista e que esse reconhecimento se materialize também, não só, mas também, em apoio financeiro. Acho que é essencial para garantir que as companhias podem fazer de facto o seu trabalho. E aqui também entramos no paralelo com o que eu estava a dizer há bocado, de ter de fazer projetos em que não se acredita, porque se uma companhia de repente precisa de vender muitos bilhetes para ter dinheiro para existir, corre o risco de ter de fazer um tipo de espetáculo, um tipo de projeto com uma motivação errada, não é? E quando a motivação passa a ser fazer dinheiro e atrair público, aqui a relação com a cultura e com a arte já eventualmente se aproxima mais do entretenimento, que é importante, tem o seu papel, mas é outra coisa. Ou seja, acho que ambas existem e há espaço para ambas, mas acho que quem se propõe fazer cultura e com esse lado mais crítico de que falávamos, acho que devia poder fazê-lo sem ter de ceder tanto àquilo que possam ser os interesses variáveis do mercado, no fundo. Acho que a lógica de mercado vejo com dificuldade que a lógica de mercado se possa aplicar a este tipo de atividade. E achas que o público português valoriza esse trabalho? É diferente de outros países europeus? Como é que tu vês isto? Sim, eu também não conheço de igual forma as realidades dos outros países, obviamente. Eu acho que varia bastante, obviamente. Acho que há muitas pessoas muito interessadas e acho que há muitas pessoas que não têm qualquer interesse. Acho que é necessário também, nesse sentido, um trabalho de todas as partes de aproximação. Ou seja, acho que, por um lado, faz falta, de um ponto de vista mais macro, lá está, políticas públicas que passem uma mensagem clara de que aquilo é importante, porque isso também é construído, ou seja, essa percepção que se tem da importância das coisas também vem daí, não é? E, por outro lado, acho que também há... também deve haver esse esforço das companhias, das estruturas, dos artistas, de também chegarem de forma mais eficaz a mais gente, porque também acontece haver núcleos já muito específicos de públicos muito formados que assistem a determinadas coisas e que existem sempre, ou seja, que garantem essa relação, mas que depois acaba por ser uma coisa um bocado autoalimentada. Tens aquele grupo de pessoas que assiste àquele tipo de espetáculo e isto existe e funciona, não é? O ciclo mantém-se, mas não sai dali. Eu acho que isso tem o seu papel e tem a sua importância, mas parece-me a mim que abrir esse círculo e procurar chegar a pessoas que normalmente não estão presentes é importante por todas estas questões que temos estado a falar, não é? Desse contacto ser importante, de desenvolver a curiosidade, o pensamento, o espírito crítico. Acho que não se pode também só delegar às pessoas, ou seja, não se pode delegar a apenas uma das partes, haver esse afastamento entre o público e as atividades culturais e artísticas. Acho que é responsabilidade em parte do público, em parte das companhias, em parte das políticas públicas, porque tudo isto, lá está, alimenta esse espírito coletivo da importância que se dá ou não, porque, por exemplo, o cinema é uma coisa muito mais enraizada, as pessoas muito mais depressa vão ao cinema e se calhar até pagam mais para ver um filme do que para ir ao teatro, ou seja, não há esse hábito e muitas vezes não é propriamente porque as pessoas
prefiram ou porque não gostem de teatro. Acho que muitas vezes é só porque não, lá está, porque não está presente no seu esquema mental, ou seja, é uma coisa que não ocorre a muita gente. E incluir o teatro e outras atividades nesse espírito coletivo é um desafio muito grande, obviamente, mas acho que é um desafio que compete a toda a gente. Estavas a falar então de que tem que existir uma espécie de relação, não digo simbiótica, mas uma relação que tem que ter expectativas de ambas as partes, seja Estado, seja as pessoas, e aqui nas pessoas também incluindo os profissionais da cultura e o setor da cultura, e focaste num ponto bastante interessante na questão da política pública, ou seja, efetivamente o Estado português, o governo português, promover para este tipo de setor, porque foi uma coisa que tu também disseste. Parece que às vezes é um setor, não digo necessariamente de nicho, mas que tem efetivamente um público bastante limitado ou restrito a quem efetivamente tem interesse em assistir, por exemplo, às peças de teatro. Achas que esta política pública do Estado, até que tem sido muito pautada pelo número 1, ou seja, sempre de 1% nos orçamentos de Estado, esta falta de ação mais convicta, mais concreta do Estado, que se tem ainda por cima arrastado há vários longos anos, é um problema já quase que estrutural da sociedade portuguesa e que se reflete no Estado português? Ou efetivamente falta aqui vontade política, falta aqui algum projeto ambicioso por parte de um governo português? E eu acho, ou seja, para já não sei se isto é um problema específico de Portugal. Pronto, só fazer este parênteses, porque imagino que não seja. Acho que há problemas estruturais, sim, e acho que há falta de vontade política também. Acho que, por um lado, ou seja, acho que são eventualmente duas esferas, ou seja, por um lado, acho que há questões mais práticas, como por exemplo 1% do orçamento para a cultura, que tem uma vertente mais direita, ou seja, isto apoia diretamente, faz diretamente com que mais coisas possam acontecer. Isto é um lado. O outro lado, que eu também me estava a referir, é um lado mais de postura perante. Ou seja, independentemente dessa questão mais pragmática e financeira, dos apoios que são efetivamente dados ou dos estatutos que são ou não criados, acho que o entendimento geral, do ponto de vista mais abstrato, da importância da cultura, pode passar por coisas que não tenham esse tipo de implicação, ou seja, só a forma como se fala sobre, ou a importância que se dá no discurso, se põe ou não na agenda, ou seja, este tipo de coisas, porque eu acho que mesmo que não haja alterações no Orçamento do Estado e que continuemos a lutar pelo 1%, discutir isso ser uma discussão que está em cima da mesa de facto, que faz parte da comunicação social alargada e que entra na opinião pública, acho que isso é importante também, ou seja, mesmo que não haja no imediato o efeito prático, acho que desenvolver esta consciência de que aquilo é importante ajuda a dar força às próprias atividades culturais e às estruturas e também às reivindicações por melhores condições. Porque depois também há essa questão, não é? Que parece que é meia dúzia de pessoas que quer muito aquela coisa porque parece que aquela coisa só as vai beneficiar a elas, quando na verdade não é. Mas acho que é essa consciência que falta, de que dar 1% à cultura, e tanto quando sei desse 1%, ou seja, esse orçamento específico para a cultura, tanto quanto sei, abarca uma série de coisas, nomeadamente património e etc. Portanto, 1% é de facto uma coisa irrisória, é uma recomendação, não é um valor que surgiu do nada, mas há essa, acho eu, essa percepção de muita gente, pelo menos, de que aquilo é uma reivindicação por interesse próprio. E é, obviamente, das pessoas que diretamente trabalham com isso, claro que sim, e é uma reivindicação legítima desse ponto de vista, mas também fazer esse trabalho e fazer esse trabalho em condições é uma coisa que beneficia a sociedade no seu todo, mais do que as pessoas que diretamente trabalham, ou para além das pessoas que diretamente trabalham nesse setor. E é isso que, na minha opinião pessoal, é mais importante, porque eu acho que se, de uma forma mais generalizada, houver essa consciência na sociedade, é mais fácil fazer as reivindicações e é mais fácil que essas reivindicações sejam ouvidas e é mais fácil que se chegue a 1%. E é mais fácil que a coisa comece a avançar com outra cadência e com outra
consistência, com outra consciência. Estavas também a falar aí um bocadinho na questão da consciencialização até das pessoas para a importância do teatro do teatro e das artes e cultura em geral. E depois também tinhas feito já há bocado, não foi um parênteses, mas foi uma comparação não direta, mas uma comparação, por exemplo, com o cinema, que acaba muitas vezes por arrastar mais pessoas, sendo que tu fazes aqui também uma distinção do teatro. Efetivamente há um projeto em que os profissionais acreditam, por exemplo, enquanto que noutros tipos de conteúdos é mais um entretenimento, mais guiado por aquilo que o público quer, por aquilo que pode dar, por exemplo, mais visualizações ou efetivamente arrastar mais gente. Ou seja, achas que a solução, por exemplo, para a cultura em geral e tocando aqui especificamente no teatro, que é também a área em que o TUP está mais ligado, poderá haver aqui alguma margem de flexibilidade para efetivamente guiarem-se de uma forma positiva mais pelo entretenimento, mais por aquilo que o público procura, ou achas que isso poderá ter algum prejuízo? Eu para já só reforçar que acho que o entretenimento é importante e tem o seu papel, que é outro. Ou seja, acho que as duas coisas não se substituem uma à outra, acho que ambas existem, são importantes e há espaço para ambas. Acho é que é preciso ter consciência de qual é a proposta, do que é que nos estamos a propor fazer. No caso específico do TUP, acho que a proposta deve ser no sentido mais crítico e não no sentido de dar ao público o que ele quer. Dito isto, acho que ainda assim é possível, acho que é sempre possível pensarem-se os projetos e as abordagens de uma forma que lá está, chegue também a mais gente e a gente que eventualmente não está interessada. Isso é uma coisa que também acontece muito através do curso de iniciação à interpretação, onde acontece muito frequentemente os novos membros serem pessoas que nunca assistiram a uma peça de teatro, por exemplo, mas que tinham curiosidade em pronto, fazer alguma coisa nessa área, em ter alguma ligação, alguma experiência a esse tipo de atividade, e que, independentemente de perceberem alguma coisa, porque também acontece pessoas que estão a estudar uma coisa qualquer e depois têm uma experiência em teatro e percebem que afinal é outra coisa que querem fazer e mudam de curso e alteram toda a sua vida. Isso acontece. Noutros casos não, é só as pessoas têm essa experiência e pronto. Mas acontece muito através desse mecanismo formarmos novos públicos, ou seja, muitas vezes as famílias desses novos membros vão ao teatro porque vão ver o seu filho, o seu primo, o seu irmão, o seu amigo, ou seja, muitas vezes gente que eventualmente nunca foi ou já foi, mas não iria, vai por causa daquilo e isso cria uma ligação que às vezes se mantém e continuam, ou seja, acho que esta semente pode sempre ser estimulada, mesmo que estejamos a trabalhar num campo que não é o do entretenimento, ou seja, mesmo sem dar exatamente às pessoas aquilo que elas querem, acho que é possível fazer coisas de uma forma que chegue a mais gente e que sirva mais gente e que faça sentido para mais gente. Isso acho que sim, acho que é verdade em ambas, tal como acho, agora estou aqui a falar mais um bocado fora da minha área, mas acho que também é possível que o entretenimento, mantendo-se como entretenimento e continuando a dar às pessoas o que elas querem, também faça um trabalho um bocadinho mais pedagógico e dentro dos seus conteúdos também dê um bocado mais do que apenas o entretenimento fácil e faça também algum trabalho de construção um bocado mais complexo. Portanto, acho que é verdade para ambas. Se pudesses deixar aqui uma mensagem final para os jovens que nos estão a ouvir, para que realmente venham ao teatro e se apercebam de tudo o que o teatro tem para oferecer, qual é que seria? É difícil arranjar assim uma mensagem sintética e categórica que funcione como slogan, mas acho que a mensagem essencial parece-me a mim que é cada vez mais urgente questionar o estado das coisas, pensar sobre o que é que queremos para nós, para os outros, para a sociedade, e acho que o teatro e a cultura, de uma maneira geral, são ferramentas muito importantes para fazer esse trabalho, para nos equiparmos para aquilo que é o nosso trabalho de cidadania, no fundo, que é um trabalho para o qual não somos preparados noutros meios e eventualmente deveríamos. Portanto, acho que é cada vez mais importante, cada vez mais urgente que nos preparemos, que desenvolvamos ferramentas
para lidar com o que está a acontecer no mundo. E acho que é talvez a maior mais-valia que as artes e a cultura podem dar é nesse sentido, de nos prepararmos para sermos cidadãos e cidadãs mais conscientes. E é isto. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Orlando, pela tua presença em representação do Teatro Universitário do Porto. Continuem o vosso trabalho, que é tão importante para a sociedade, não só para os jovens, mas para a sociedade inteira. Quanto a vocês, já sabem. Desculpa, o guia. Estás apressado aí. Não, eu também, da nossa parte, dá para mais uma vez reiterar o nosso agradecimento por ter estado connosco, Orlando. É-nos muito importante falar destes temas. Aliás, nós nos vários episódios do Púlpito falamos sobre temas variados, obviamente, dependente também da natureza das associações com quem nós falamos, mas este é o primeiro episódio em que falamos mais sobre a cultura e as artes, que efetivamente são uma das áreas mais fustigadas em Portugal, e que não é só de agora, já é de algum tempo. Agradecemos imenso os teus inputs, a tua opinião e a tua perspectiva sobre esta área, porque é importante perceber também as tuas opiniões mais críticas e posições de dentro, efetivamente, destas áreas, para percebermos exatamente onde é que começa o problema, onde é que termina e onde é que podem começar as soluções. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado nós pela conversa e pela iniciativa. Quanto a vocês, já sabem, contamos convosco no próximo episódio do Púlpito para continuar a conhecer os projetos académicos e juvenis que fazem a diferença. Até lá!